Olá pessoal, tudo jóia? A pedido do advogado Dr. Fabrício Vidal, venho aqui fazer um breve vídeo para explicar o artigo 966, parágrafo único, parágrafo primeiro, desculpa, do Código de Processo Civil, tá? Esse artigo, esse dispositivo legal, trata de uma hipótese específica da ação rescisória. Na verdade, esse parágrafo primeiro do artigo 966 do Código de Processo Civil não é um dispositivo novo no nosso ordenamento jurídico. Esse parágrafo primeiro do artigo 966 do CPC de 2015, na verdade, conferiu nova redação ao artigo 485, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil de 1973. Essa hipótese de ação rescisória é justamente a hipótese da ação rescisória fundamentada em erro de fato verificável do exame dos autos, tá? Nesse caso, autoriza-se a rescisão da coisa julgada quando a sentença de mérito esteja calcada em erro de fato. Não se trata aqui de documento novo nem de prova falsa. Para a admissão da ação rescisória em erro de fato, é preciso que exista nexo de causalidade entre esse erro de fato e a sentença rescindenda. É necessário, em outras palavras, que um erro de fato tenha determinado o resultado da sentença. Afirma-se que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Isso daí é a primeira parte do artigo 966, parágrafo 1º, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Isso daí é a segunda parte do artigo 966, parágrafo 1º. Portanto, a admissão da ação rescisória, nesse caso, é subordinada aos seguintes requisitos. Primeiro requisito, que a sentença esteja baseada em erro de fato. Segundo requisito, que esse erro possa ser apurado independentemente da produção de novas provas. Terceiro requisito, que sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes. E quarto requisito, que não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato. Certo? Então, essa é a parte teórica do artigo 966, parágrafo 1º. O doutor Fabrício Vidal pediu também que eu trouxesse alguns exemplos da aplicação desse artigo na nossa vida prática. Pesquisando jurisprudência, encontrei 3 exemplos que demonstram a aplicação desse artigo. O primeiro exemplo diz respeito, por exemplo, em relação à existência da coisa julgada. Houve um processo anterior em que foi julgado a pretensão do autor, né? No novo processo, isso não foi alegado por qualquer das partes e também não foi motivo de apreciação pelo juiz. Posteriormente, tem-se notícia de que aquele processo que o autor estava tentando buscar a sua pretensão já tinha sido julgado em uma ação anterior e que não foi declarado pelo juízo na segunda ação. Então, aí sim, a jurisprudência admitiu, nesse caso, a alegação da coisa julgada como erro de fato verificável do exame dos autos. Teve um outro exemplo também que eu verifiquei na jurisprudência, que foi referente às ações previdenciárias. Por exemplo, uma revisão de benefício previdenciário. Para se conceder uma determinada revisão do benefício previdenciário, levou-se em consideração a data em que foi concedido o benefício previdenciário. Nós sabemos que a revisão depende muito da data da concessão do benefício previdenciário. Vou aqui colocar uma situação hipotética. Vamos supor que uma determinada revisão previdenciária seja devida aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988. E de forma equivocada foi considerada que a data da concessão do benefício era posterior à Constituição Federal de 1988. Trânsito em julgado e verificado esse erro de fato, é possível uma ação rescisória, porque, no caso, o benefício previdenciário tinha sido concedido
anteriormente à Constituição Federal de 1988. Então, esse também foi o segundo exemplo que eu encontrei na jurisprudência. E o terceiro exemplo que eu encontrei na jurisprudência foi o seguinte: foi um recurso especial que não foi admitido à época, em razão de uma certidão equivocada de transcurso do prazo recursal. E aí transitou em julgado, e tempos depois entrou-se com uma ação rescisória justamente dizendo que aquela certidão estava inexata. Por quê? Porque não tinha passado ainda o prazo recursal para o recurso especial. E foi admitida a ação rescisória também nesse fundamento do artigo 966, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, já que considerou-se inexistente um fato que não ocorreu, que foi o transcurso do prazo para a apresentação do recurso especial. Pois é, gente, esse foi o breve vídeo que eu fiz para vocês para explicar um pouquinho do artigo 966, parágrafo 1º, que traz uma hipótese para ação rescisória fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, tá? Continue me seguindo aqui no Instagram e se inscreva no meu canal do YouTube, certo? Um forte abraço e até a próxima.